Na CBN Vale do Itajaí, Educação e Cultura. Estamos no mês de conscientização sobre o autismo, o Abril Azul. E vamos falar hoje sobre o livro Ao Te Amar, Me Transformo, Te Ensino, Te Incluo, da escritora e palestrante Juliana Lanzermayer. Ela que fundou e presidiu o Autismos, um grupo de apoio educacional sediado em Blumenau, e também idealizou o encontro TEA em Timbó. Julie, como você é conhecida, bom dia, seja bem-vinda à Rádio CBN. Bom dia, Denise. Bom dia a todos os ouvintes também. Bom, nós já falamos aqui na CBN, mas é sempre bom e importante, claro, relembrar. E eu peço então para você, mais uma vez, contar um pouquinho mais sobre essa iniciativa de escrever um livro sobre a sua história, Julie. Então, Denise, esse livro ele foi escrito com o intuito de levar a informação, mas principalmente mostrar o quanto essa família é transformada quando vem um diagnóstico de autismo, né? Porque não é só a vida desse autista, né, que teve ali o seu diagnóstico que muda, é todo o seu eixo familiar, né? A gente acaba tendo um novo olhar para a vida. Por isso que o livro até ele fala que é o autismo na escola da vida. Porque a gente passa a ser aprendiz novamente, né, da maternidade, do desenvolvimento, que acaba sendo de uma forma típica. Então, num dado momento, eu estava gravando um vídeo e o meu filho interrompeu querendo que eu escrevesse um livro. Então, eu contei, né, foi dividido em 3 blocos esse livro, e ele fala um pouquinho sobre essa transformação, os testes que eu fiz, né, fala da questão do ensino, daí traz profissionais também falando sobre o autismo que os pais podem aplicar em casa, e o Eu Te Incluo conta uma vivência do Rafa na escola. E como que foi feito esse processo de inclusão, as coisas que deram certo, né? Então a gente traz um pouquinho de tudo. Ô Júlia, sobre o momento da transformação, a confirmação do diagnóstico, como é que foi para você essa informação? Então, para mim, né, que já estava em dúvida sobre o que estava acontecendo com o Rafael, foi um alívio. Porque aí eu sabia o que estava acontecendo com ele, sabe? Quando tu fica naquela incerteza, é mais complicado. Agora, quando tu sabe, é como se tu tivesse um roteiro. Eu já sei aonde que eu vou ter que seguir. Como que vai ser essa caminhada, é a gente que vai, né, aprendendo no dia a dia. E ainda dividindo essa experiência, como é que foi o momento do recebimento do diagnóstico e dali para frente também, né, sobre essa caminhada, a tua experiência em família, essa relação, claro, com esse momento novo de transformação? Então, eu acho que muito partiu dessa vontade de fazer com que ele evoluísse, né, buscar terapias que fossem assertivas dentro do autismo dele, porque a gente tem um amplo espectro, então, assim, são vários os autismos, né? Então, encontrar esse eixo do que dava certo com ele e o que dava certo também em família, porque tem que ser uma ponte, sabe? A terapia, ela tem que ser uma continuidade em casa. Então, ter essa sintonia, eu acho que foi um dos momentos mais complexos e, ao mesmo tempo, mais transformadores na nossa jornada. O Rafael está com quantos anos? Hoje ele está com 8 anos. 8 anos. Tem ainda momentos que é necessário, por mais que você com certeza, né, bate muito nessa tecla, trabalha com esse momento de informar, transformar as pessoas através das palestras e outros canais, mas tem ainda muitos pontos de interrogação de algumas pessoas que às vezes, né, não entendem a situação, não compreendem e às vezes tem até um pré-julgamento de uma forma até sem querer por parte da sociedade diante de uma família que convive e que tem essa experiência com o autismo? Exatamente, porque o que acontece? As pessoas, o autismo ele não é visível. Não é um tipo de deficiência que tu olha e diz assim, aquela pessoa ali tem autismo. O autismo não tem cara, né? Então, só muitas vezes na convivência tu vai perceber. Lembrando sempre que a gente tem alguns graus dentro do espectro, né? Desde o mais leve até o mais severo. Então, conforme vai tendo essas nuances, né? Algumas coisas se tornam perceptíveis. Então, as pessoas dizem, olha como ele é diferente, olha isso, olha aquilo. O Rafa, ele era autista severo, não verbal. Hoje ele está entre um moderado indo para o leve. Ele ainda tem demandas, por exemplo, de socialização. Ele tem dificuldade em socializar com as pessoas, né? De fazer contatos. Agora, a parte de estudo, de
que tudo que envolve, né, tecnologia, isso tudo ele gosta. E ele, se tu entra no hiperfoco, ele conversa contigo como qualquer outra pessoa conversaria, mas dentro dos eixos de interesse. Então, isso acaba sendo um limitante na sociedade, né? Porque a gente, para viver socialmente, a gente precisa ter os filtros sociais que muitas vezes um autista não os traz, né? Ele é muito verdadeiro quando se expressa. E o hiperfoco para um autismo, ele pode ser, assim, os mais variados possíveis, né, Júlia? Tem diferentes direcionamentos da atenção, diferentes direcionamentos realmente desse foco envolvendo uma pessoa com autismo, né? Exatamente. O hiperfoco, ele pode ser o mais variado, né? Tanto de um autista que gosta de dinossauros, outro gosta do movimento, né? O hiperfoco dele é gostar de pular, né? O Rafa gosta de idiomas, ele tem ouvido absoluto, então ele tem alguns eixos. Mas também a gente tem aquele eixo do hiperfoco que pode ser complexo. Por exemplo, gostar de se morder, gostar de se bater. Então, quando é algo que é prejudicial, a gente redireciona. Porém, a gente sempre parte do princípio que o hiperfoco é onde essa criança, esse autista adolescente, adulto, ele mais está fazendo sinapses, é onde o cérebro dele está mais ativo. Então, quando tu pega esse hiperfoco, um exemplo, o Rafael tem o Super Mario, né? Eu pego o Super Mario e eu insiro no cotidiano dele, eu consigo ampliar as vivências dele. Como assim? Ele tem medo de ir em parques, né? Parque de diversão. Eu coloco uma camisa do Super Mario, ele fica confortável. É como se, tipo, quando ele estivesse com medo, ele olha pro Super Mario e isso autorregulasse ele. Então, quando tu tem esse conhecimento, tu consegue direcionar para algo funcional, para algo que possa estimular ele de uma forma harmônica, bacana, né? Auxiliando no desenvolvimento. E tudo isso pode ser muito bem exemplificado, pode ser muito bem entendido, lendo, por exemplo, o teu livro, Ao Te Amar, Me Transformo, Te Ensino, Te Incluo, Autismo na Escola da Vida. Inclusive, a gente vai destacar agora também, peço para você dar mais detalhes, sobre um encontro hoje, vai acontecer uma live envolvendo também ali a temática do livro, né? E principalmente trazer essa abordagem envolvendo o autismo e esse mês especial, o Abril Azul. Como é que vai ser esse momento, essa live agendada para hoje nessa parceria com a livraria Blue Livros, Julie, por favor? Então, essa live, ela é uma ação do Shopping Parque Europeu, né, para conscientizar sobre o mês azul, né, o Abril Azul. E aí a gente vai estar fazendo com a Blue Livro, com a Inconcert e com a Arco. Vão estar 3 profissionais, né, falando também sobre autismo, como convidados especiais. Uma é a Ana Maria Philip, que é fonoaudióloga e especialista em apraxia da fala. Aí teremos a Fabiola também, que ela é terapeuta ocupacional e especialista em integração sensorial. E teremos a Karina, que é professora de música e de educação especial, né, e musical. E ela também vai estar falando de como a música pode ser benéfica. Lembrando que nesse evento vai ser às 20 horas, né, ele vai ser online pelo Instagram do Shopping Parque Europeu. Aí o livro vai ser dado um cupom de desconto, ele vai estar a R$28, então ele vai estar com um descontão para quem quiser adquirir. E vai ter vários sorteios e surpresas. Vai ser uma live bem dinâmica para esclarecimento, para tirar dúvida. É um momento bem bacana. Então, às 20 horas, pelo Instagram do Shopping Parque Europeu, esse grande encontro, essa live acontecendo hoje para realmente também pontuar a importância, né, o acontecimento do mês aí, o momento autismo, o Abril Azul, e é um mês importante, né, um mês para a gente poder realmente levantar essa bandeira que não fique apenas neste mês, né, Julie, mas que realmente se estenda ao longo de todo o ano, que não seja uma barreira tão grande de entendimento, que seja um grande respeito e, acima de tudo, de conhecimento para todas as famílias, né? Exatamente, o conhecimento ele liberta, né? E quando a gente tem conhecimento, o próprio preconceito acaba sendo atenuado e muitas vezes cessado. Então, eu acho que é muito importante falar sobre o assunto. Aproveitando então esse espaço aqui, o que a população ainda precisa aprender sobre o autismo, na sua opinião? Eu acho que quando as pessoas olham as diferenças como um processo de aprendizagem mútua, fica tudo mais fácil. O autista ele tem uma maneira diferente de ver o mundo, mas isso não quer dizer que seja ruim, quer dizer que a gente pode aprender junto. Então, talvez, se colocar no lugar dele, tentar entender o que ele passa, o que ele sente, o que ele gosta, já faz toda a diferença. Eu acho que é esse o mundo que eu espero para o meu filho. Eu não quero mudar as pessoas, mas eu quero que as pessoas
olhem para ele com carinho e que queiram conhecê-lo. Assim como a gente deveria fazer com todas as pessoas, né? Buscar conhecê-las antes de julgá-las numa primeira impressão e tudo mais. Acho que esse é o grande sentido da vida. Uma maneira diferente de entender o mundo, uma frase muito forte, muito marcante, uma maneira diferente de entender o mundo. E para aquelas famílias, Julie, que estão recebendo o diagnóstico pela primeira vez, estão passando a tornar esse assunto mais íntimo do seio familiar, essa confirmação, por exemplo, do diagnóstico do autismo, o que você teria a dizer para esse pai, para essa mãe, para os irmãos, os demais familiares, né, que passam realmente por um momento de transformação? Eu diria que para você olhar esse diagnóstico como algo que vai te libertar, que vai te permitir olhar de outra forma para tudo à tua volta. E que o prognóstico depende da tua ação, da tua vontade, da tua conexão com o teu filho, com o teu meio, né? Então, confie na tua intuição, mas, acima de tudo, não veja o autismo como um fardo ou como algo que veio para destruir a sua vida, mas sim como algo que veio para transformar a tua vivência e que não precisa ser algo pesado, algo ruim. É só a maneira que a gente se posiciona. Então, eu acredito que quando a gente muda o nosso olhar para aquilo que nos afeta, tudo ao nosso redor muda junto. Então, eu acho que era isso. E ler o meu livro, né? A parte do Ao Me Amar, Me Transformo, ele fala justamente o que eu fiz. Eu fiz testes, né, comigo mesmo para entender o autismo do Rafa. E esses testes, eles me ensinaram muito. E eu acredito que venha contribuir para essas pessoas que estão recebendo agora o diagnóstico do seu filho, de ver que quando a gente tenta entendê-lo, tudo flui. E aí a gente se pergunta quem é o aprendiz ali. É verdade. Ô, Julie, geralmente os pais, eles começam a observar que tipo de sinais, que podem até ser aqui um momento de entendimento, de maior compreensão nessa relação de quem sabe, né? Quem sabe pode ser sim já uma ligação com o autismo, buscar esse diagnóstico, passar essa informação para o pediatra, para o clínico geral, quando não se tem um pediatra propriamente, vai num postinho na rede pública de saúde. Que tipo de sinais podem ser aqui evidenciados para a gente poder melhor orientar as famílias? Então, o sinal que é mais falado é a ausência da fala, né? Porque chega ali com 1 ano e 8 meses, nessa faixa de tempo, a criança ainda não está falando. Então, isso já é um alerta que geralmente os pais despertam ali. Mas quando vai ver, desde que essa criança nasceu, tu nota alguns sinais. Um exemplo, a criança está sendo amamentada e não olha nos olhos, não interage com essa mãe, né? Tem os movimentos estereotipados, que seria o quê? Chacoalhar as mãozinhas, andar nas pontas dos pés, né? Gostar de brincar de forma típica com os brinquedos, tipo virar um carrinho de cabeça para baixo e ficar girando a rodinha. Não se interessar por outras crianças de pares da mesma idade, né? Não usar muitas vezes a mãe como ferramenta. Um exemplo, meu filho, ele não apontava e não me usava como ferramenta, que seria o quê? Me empurrar até o objeto que ele queria, além de não falar. Então, observar isso também, observar se está tendo perda de habilidades que já tinha construído, porque quando tem as podas neurais ali com 1 ano e meio a 2 anos, isso fica mais visível. E a cada poda neural esses déficits podem ir se aumentando. Então, o diagnóstico precoce faz toda a diferença. E quanto mais cedo, então, esse diagnóstico também, como você mesmo colocou, o diagnóstico precoce, fazendo toda a diferença até para o acompanhamento, até para o entendimento, né, dessa transformação que vai passar a família. Até porque, né, o autismo ele não tem cura. Ele é entendido e ele é acompanhado, mas ele não tem cura, né, Julie? Exatamente. E assim, o primeiro setênio, os primeiros 7 anos, eles são muito importantes para o desenvolvimento de todas as pessoas, mas de um autista ainda mais. Então, ter um processo terapêutico nessa parte é muito importante. E lembrando sempre que o autista, ele não fica criança, né? Ele cresce, ele vira adolescente, vira adulto. E esse autismo muda. O autismo do Rafa com 2 anos para agora com 8 é totalmente diferente e com certeza quando ele for adolescente vai ser totalmente diferente. Então ele vai mudando, ele vai evoluindo em algumas coisas, em outras partes ele vai começando a disfarçar, vai começando a entender os seus processos, né? Então assim, autismo não tem cura, mas tem tratamento e pode sim conduzir esse autista a uma vida feliz e harmônica. E também o autismo tem muita fonte de informação e entre elas o seu livro Ao Te Amar, Me Transformo, Te Ensino, Te Incluo, Autismo na Escola da Vida, que foi lançado em novembro, né, Julie? Isso mesmo, dia 11 de novembro.
para acompanhar também esse teu dia a dia, o teu trabalho e ter acesso ao teu livro? Passa para nós aqui as coordenadas, por favor. Então, eu mostro, né, muito do meu dia a dia, o que eu estou fazendo no meu Instagram, que é onde é a minha rede ativa hoje. Então, é @JuliLanzerMaier, né? Ali vocês conseguem acompanhar o meu dia a dia, o que tem de lançamentos, entrevistas, né? O que está saindo por aí, que a gente está fazendo aqui, que está dando certo, eu compartilho tudo ali. Já está pintando mais algum livro? O segundo, quem sabe? Eu já estou escrevendo o segundo, eu vou provavelmente lançar ele, até eu tive reunião com a editora essa semana. Ou ele vai sair em final desse ano ou abril de 2022. Legal. Então a gente vai esperar ainda, porque esse livro aqui, como devido à pandemia, a gente não conseguiu fazer o lançamento e tudo mais, né? A gente vai trabalhar um pouquinho mais nele ainda. Mas eu já estou escrevendo o segundo. E aí vai ser a história completa do Rafa. Bacana. E hoje, 8 horas da noite, pelo Instagram do Shopping Parque Europeu, tem essa live também marcando o mês do autismo, Abril Azul, e você, inclusive, participando desse encontro virtual nessa live. Exatamente, exatamente. Então tá certo. Julie, muito obrigada por estar conosco aqui. Um beijo para você, para toda a família, e que essa entrevista também sirva de fonte de inspiração para tantas famílias que recebem esse diagnóstico, que às vezes perdem o chão, perdem a base, mas vão entender que com certeza o mundo não acaba e começa-se uma nova transformação, um momento diferente para entender, para ver o mundo, né? Obrigada. Eu te agradeço, Denise. Muito obrigada pelo espaço sempre. Conversamos com a escritora e palestrante Juliana Lanzermaier, falando um pouquinho mais do seu livro, aqui em destaque o livro Ao Te Amar, Me Transformo, Te Ensino, Te Incluo, Autismo na Escola da Vida. Aproveitando que estamos neste mês de conscientização sobre o autismo, o Abril Azul.